Pacote de viagem ou viajar por conta? Sejam bem-vindos! Tá pensando em comprar um pacote de viagens daquele tipo excursão? Neste vídeo eu vou te contar as vantagens e desvantagens e te contar também como foi a minha primeira viagem para a Europa com pacote de viagem. Em 2013 fiz minha primeira viagem para a Europa e o roteiro era Madrid, Paris e Londres. Não tinha muito conhecimento, não sabia planejar as minhas viagens e naquele momento pacote de viagem era uma ótima opção para mim. Depois dessa minha primeira experiência, eu percebi que eu mesma podia planejar as minhas viagens e fazer os meus próprios roteiros. Hoje, pesquisar voos, hotéis, passeios já faz parte do meu roteiro de viagem. Você deve estar se perguntando, então, qual é o problema de comprar um pacote de viagem? Tudo vai depender que tipo de viajante você é. Agora eu vou listar algumas vantagens e desvantagens do pacote de viagem, lembrando que isso é tudo no meu ponto de vista, tá? E eu espero que você tire as suas próprias conclusões. Vamos lá! As vantagens: guias brasileiros ou que falam português. Guias super especializados que vão te dar uma aula sobre o local, aquele local ali que você está conhecendo. Viajando por conta, você pode passar por algum lugar ou monumento e não saber da importância histórica daquele lugar. Você não precisa se preocupar com nada. A única preocupação é o dia que parte o seu voo. O roteiro já está preparado. É só você pegar o avião e partir conhecer. Já quem viaja por conta pela primeira vez, planejar, fazer o roteiro dá um certo trabalhinho para quem não tem muita experiência. A outra vantagem é que você pode fazer novas amizades, porque geralmente esses grupos, de pacote de viagem, geralmente são excursões que conta ali com mais ou menos umas 30 pessoas. Quando eu fiz o meu circuito para a Europa, era com viajantes da América do Sul. Então, tinha argentinos, equatorianos, colombianos, chilenos e brasileiros. Foi muito enriquecedor nesse sentido. E eu tenho contato com um casal de argentinos até hoje. Talvez você não tenha companhia para viajar e essa é uma ótima maneira de fazer novas amizades também. Transporte. Você não precisará se preocupar como que você vai até os pontos turísticos, se é de Uber, de táxi, de metrô. Agora, as desvantagens. Claro que o que foi desvantagem para mim pode ser que não seja para você, tá bom? Os hotéis. Obviamente, você não tem muita opção de escolha nesses circuitos para a Europa. E no meu caso foi assim. Quando o hotel era maravilhoso, estava longe dos pontos turísticos, não tinha estação de metrô perto. Isso aconteceu em Madrid e Bordeaux. Quando tinha a localização perfeita, o hotel era horrível. Isso aconteceu em Paris. E quando o hotel era maravilhoso e com uma estação de metrô do outro lado da rua, o trajeto durava mais de 30 minutos para chegar no ponto turístico. Você não conhece os lugares, você passa por eles através do City Tour. O City Tour você entra dentro de uma van ou de um ônibus e vai passando pelos pontos turísticos e o guia vai te explicando a história daqueles lugares. Uma hora ou outra você desce para tirar algumas fotos. Eu nunca me esqueço quando eu estava num City Tour em Paris e nós paramos na Torre Eiffel e a guia falou assim: pessoal, 10 minutinhos. Eu parei e pensei, oi? 10 minutinhos? Como assim? Eu tô num dos monumentos mais visitados do mundo e eu só posso ficar 10 minutinhos? Sim, querida. Primeira vez que eu fui nesse lugar e não podia apreciar por mais tempo ou subir até o topo da torre. E foi aí que eu percebi que pacote de viagem não era para mim. Tá bom. Outra desvantagem são os deslocamentos de uma cidade para outra. Muito demorado, cidades distantes, roteiros mirabolantes, que obviamente por conta própria você jamais faria.
É verdade. Pelo menos no meu pacote para a Europa foi assim. Saímos de Madrid com destino a Paris. Para vocês terem uma ideia, o tempo de viagem de ônibus dá mais ou menos 13 horas. São 1.277 quilômetros de distância. Saímos de Madrid bem cedinho e paramos para almoçar na cidade de San Sebastián, na Espanha. Cidade linda. 5 horas de viagem. Almoçamos e seguimos viagem até a cidade de Bordeaux, na França. Chegamos no fim da tarde, não deu para aproveitar nada da cidade. Pernoitamos ali e seguimos viagem no outro dia bem cedinho também. De Bordeaux até Paris são mais 6 horas de viagem. No meio do caminho, paramos em Blois, no Vale do Loire, para conhecer o castelo de Chambord. E um pouco mais de 2 horas de viagem, chegamos a Paris. Glória a Deus. Já o deslocamento de Paris a Londres foi um pouco mais tranquilo. Saímos de Paris até a cidade de Calais, na França, e pegamos o ferry boat. Chegamos em Dover, pegamos o ônibus novamente e fomos até Londres. O meu roteiro era assim: 10 dias, Madrid, Paris e Londres. Desses 10 dias, o dia da volta conta, então são 9 dias. Só que 3 dias foram dentro de um ônibus. Então, esse roteiro são de 6 dias. 6 dias em 3 países diferentes. Depois de 2013, sempre planejei as minhas viagens. Compro pela internet, compro em agências de viagens, escuto opiniões de outros viajantes. Ah, e outra coisa, não deixe de pesquisar em agências de viagens. Eu já encontrei preços bem menores em agências de viagens do que na internet, viu? Claro que tem alguns países que é necessário o pacote de viagem, como Israel, Egito, Jordânia, China, porque são destinos difíceis de ir por conta própria. Talvez hoje você não tenha coragem de fazer uma viagem por conta própria, mas com o tempo você vai perdendo o medo e pegando o jeito do negócio. E talvez você não tenha medo algum, pela comodidade você prefira o pacote de viagens. E aí, o que você prefere? Pacote de viagens ou viajar por conta? Me conta aqui nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Te espero no próximo. Um beijo. Tchau, tchau.